E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, boas notícias em relação à anistia. Ontem, no finalzinho da noite, o Sóstenes Cavalcante veio a público para anunciar que, oficialmente, as 257 assinaturas para apresentação do requerimento de urgência foram alcançadas. Vamos falar sobre isso. Já tem análise após as assinaturas terem sido conquistadas. Tiveram algumas análises antes. A Gleisi Hoffmann já falou, tá contando aí com o Hugo Mota para não colocar em pauta. A turma da Globo anda meio preocupada. Já existem, inclusive, alguns movimentos contrários à anistia. E vocês até devem imaginar, né, de onde vem, do poder mais poderoso que existe neste país. Mandam e desmandam em tudo. Quero também falar sobre algumas coisinhas específicas sobre as pessoas do dia 8. Mostrar umas coisas para vocês que é de partir o coração. Falar um pouco do consórcio, mas antes, nessa primeira parte, vamos falar rapidinho sobre o Janones, rapidinho sobre o Glauber Braga e depois tem mais algumas coisinhas também nesse primeiro tópico sobre nossa linda democracia. Aí na segunda parte, direita versus esquerda, eleições e confusões diversas. Serão algumas matérias bem curiosas mesmo sobre algumas movimentações aí dos oportunistas, como todo ao redor do Brasil. Gente que eu acho que não deveria se tornar política. Da direita também, notícia até positiva. Notícias positivas vindo da direita, sim, acredite se quiser. E as notícias para a esquerda são ruins, o que acaba sendo também uma notícia boa para a direita, né? Tem muita coisa pra gente comentar. Não sei se a gente vai chegar na segunda parte do vídeo de hoje, mas a primeira, com certeza, a gente vai até o fim. E vê só. Bem rapidinho sobre Janones. Ontem, eu nem sabia que o Janones estava, né, se relacionando com pessoas. Enfim, prefeita acusa Janones de chantageá-la com foto íntima e vai à justiça. Maria da Penha. A justiça concedeu medidas protetivas contra Janones após prefeita acusar o deputado federal de chantageá-la com fotos e vídeo. Aí, já na madrugada de hoje, 2 da manhã, Janones, prefeita acusa o deputado de pornografia de revanche. Eita, né? Pesado, Janones. Pesado. E aí, saiu aqui na UOL. Ex enquadra Janones na Lei Maria da Penha e consegue medida protetiva. Cadê o Lula, né, para comentar sobre isso daqui? Alguém deveria colocar o microfone na boca do Lula, porque o Janones é um aliado de primeira hora. Tava ali, cerrando as fileiras, as trincheiras ao lado do Lula. Então seria muito importante mesmo, aí depois do caso da rachadinha, mas um caso até que envolve rachadinha, né? Mas, enfim, né, como é o Janones, ele pode tudo. Se fosse um deputado da direita, tava na cadeia, já estava na cadeia, não era só medida protetiva, não. Tava na cadeia, mas o Janones pode tudo. Mas vamos lá. Outro deputado aí, Glauber Braga, tudo indica que será caçado. Não foi apenas o Metrópolis que noticiou isso daqui, a CNN também, o jornal O Tempo também. O Glauber Braga está fazendo greve de fome e ele vem aí lidando com a situação tomando isotônicos e ouvindo NX0. Aí eu te pergunto, qual a relevância de nós sabermos que ele está escutando NX0? É surreal o Brasil, né, gente? É assim, é tudo menos notícia. É tudo menos notícia. A CNN também deu destaque que ele estava escutando NX0 e o jornal O Tempo também. Eu fiquei assim, como é relevante essa informação para o debate público? Enfim. Líder do PSOL liga para Hugo Mota para tentar interromper cassação de Glauber e não é atendida. Thalíria Petroni, né? Alô? Não atendeu. Líderes do Centrão veem situação de Glauber como muito difícil e cassação é dada como certa no plenário. Eu vou falar sobre isso sem piada, mas falar com essa notícia aqui em mãos. PSOL prevê Glauber cassado no plenário e planeja ir a Lula e a Supremo. O PSOL planeja ir. Se o pessoal planejasse ir ao Supremo, essa fosse a manchete, tava no preço. Mas precisa ir a Lula? Ô Lula, por que você não entra em campo, né? Porque o povo tem que ir lá pedir. Eu acho que o Lula, sendo de esquerda, passando pano para coisas absurdas para todo mundo, passar um pano a mais, um pano a menos, não faz diferença nenhuma. Mas tudo bem. Importante também o Lula nesse processo. Já estamos falando com interlocutores dele, como a Gleisi Hoffmann. Em outra frente, o partido prevê uma operação com o ministro do Supremo. De acordo com Ivan Valente, há uma conversa agendada para a próxima terça com a ministra Carmen Lúcia.
Eu acho que o Glauber Braga será cassado. Eu não acho que o Supremo vai entrar nesse meio de campo. E sabe por que eu acho isso? Sem nenhuma piada. O Glauber Braga, ele não faz parte do grupo majoritário do PSOL comandado pelo Boulos. O Glauber Braga foi o principal nome que entrou em campo para defender o Decache quando mesmo foi demitido. O Glauber Braga, com todos os seus defeitos, ele está mais próximo daquela lá da esquerda que é antipetista, antilulista, né, mais raiz do que a ala do Boulos. Então, se fosse o Boulos, se fosse, enfim, o núcleo lulista do PSOL, o PSOL não precisaria ir ao Lula. O próprio PT já estaria dialogando para resolver a situação e jamais seria cassado. Jamais seria cassado. Jamais seria cassado. Isso daqui é para vocês verem como anda o clima pro lado de lá. O Glauber Braga será cassado porque o núcleo dele do PSOL ousou questionar o Haddad, o arcabouço fiscal, criticar o corte no BPC, o arroxo em cima dos mais pobres, e agora ele foi largado à própria sorte. Valeu a pena? Valeu a pena apoiar o Lula? Valeu a pena? Agora tá aí, sozinho. Fora que a turma do Glauber Braga, né, são um bando de hipócritas que pregaram perseguição a vida toda e agora estão colhendo o que plantaram. O estado das coisas que o Brasil vive hoje, muito graças ao PSOL. Aí tá aí agora. Eu acho que o Glauber Braga não vai receber nenhum tipo de ajuda vindo do judiciário. E do PT, menos ainda. Quem mandou? Quem mandou não passar pano para todos os absurdos? Mas enfim, vamos pro que interessa. Anistia. Ontem, no meio da tarde, a Globo parecia já prever o que iria acontecer no finalzinho da noite, às 10h22 da noite, né? 22h22. Eu não sei se o Sóstenes colocou esse número para dar aquela valorizada, ou se realmente foi às 22h22. Mas a Globo postava isso daqui. Anistia avança aos poucos no Congresso e governo não reage contra o projeto. E aí, segundo a Globo, a principal razão é que o governo Lula não quer entrar em nenhum tipo de confronto nesse momento, diante da queda de popularidade, da fraqueza que já vem enfrentando no Congresso. Enfim, é melhor deixar de boa, porque pode dar ruim e ser mais uma derrota. Então vai deixando aí, vamos ver o que vai ser. Aí o tempo vai avançando, chegamos às 22h22 e tá aqui o Sóstenes. Chegamos, aliás, ultrapassamos com folga as 257 assinaturas necessárias para pautar anistia. Vitória da justiça, vitória da humanidade, vitória do povo brasileiro, agora é rumo ao plenário, agora é anistia já. Seguimos firmes com fé em Deus e ao lado dos inocentes. Agora não tem mais a desculpa do eu não posso pautar o requerimento de urgência porque você não tem um requerimento. Um requerimento precisava de as assinaturas no atacado ou as assinaturas no varejo. As assinaturas foram conquistadas. E aí? Vai ou não vai pautar? 257 é maioria no plenário como um todo, na Câmara como um todo. É o número necessário, inclusive, para eleger um presidente da Câmara. Então, a maioria sinaliza que queremos prioridade, urgência nesse projeto. Como é que a cúpula do Legislativo vai reagir perante a isso? Irá escutar a maioria ou não? Anistia. PL atinge 256 assinaturas para urgência e Mota será pressionado a votar. Veja a lista. Aí a matéria é longa, eu quero destacar só duas coisinhas. Essa aqui já foi de ontem, de 11h41 da noite. Foi já quase na virada do dia. Na conversa, segundo Gabriel Saboia no Globo, Bolsonaro disse a Mota que esperava ter a totalidade dos votos dos republicanos para a matéria. E lembrou que em São Paulo, reduto eleitoral do Tarcísio, o Republicanos não entregou assinaturas valiosas à urgência da proposta, como do Celso Russomano. A baixa adesão de partidos do União Brasil, PSD, PP, também incomodaram Bolsonaro, que chegou a criticar aliados do Centrão. Eu vou até desprezar a baixa adesão ou não, mas para você ver, para chegar às 257 assinaturas, olha a dor de cabeça que foi no final do dia. Esse é o estado das coisas do Brasil. É assim que o Brasil
está dividido. Então, vamos pegar aqui um cenário. Vamos tentar transpor o que a gente tem hoje para 2027. Talvez possa ter um certo crescimento da direita aí na Câmara, mas essa é a situação. Para chegar a 257, é uma luta para chegar a 257. Imagine se precisar chegar em 308 para avançar com a PEC. Esses são os desafios do mundo real que coloca aí na mesa. E aí você vê pessoas que no passado, inclusive, receberam o apoio nas suas aventuras políticas, porque o Celso Russomano quis ser o prefeito de São Paulo em 2020, ele retribui desaparecendo. Custava assinar? Custava assinar, Celso Russomano? Então, assim, aquela típica galera que só tá atrás do voto e do apoio. Na hora de realmente entrar em campo, para causas nobres, de interesse da nação, a turma desaparece. Para ficar de bem na fita, né? Com quem? Aí eu não sei. Tem que perguntar pro Celso Russomano. Pois bem. Após já ter as assinaturas, né? Já começa a circular na imprensa, nas redes sociais. No final da noite de ontem, a Gleisi Hoffmann concedeu entrevista coletiva. E aí perguntaram para ela, né? Falei, e aí, Gleisi? E aí, como é que vai ser? Qual a estratégia agora do PT? Ela falou que ela confia, né, agora na palavra de Hugo Mota, de que a anistia não irá a voto. Não sei se ele deu essa palavra ou não, ou a Gleisi já está jogando para a torcida. E aí o que eu tô vendo que a principal narrativa do consórcio da Gleisi, da Globo, é falar que esse projeto ele é meio dúbio, que as pessoas que estão assinando esse projeto realmente assim, não fazem total noção, não tem total noção do que ele realmente representa, que não é anistia apenas para as pessoas aí do dia 8 de janeiro, mas também tem uma certa anistia para Bolsonaro, o que Bolsonaro acabou por fazer. Enfim, toda aquela gritaria que você já conhece muito bem, né? Eu sei que os petistas não querem anistia de jeito nenhum. Por que os petistas não querem anistia, né? Ah, petistas. Eu sei que o Hugo Mota olhou para um lado, olhou para o outro. Aqui ainda não tinha, o Sóstenes ainda não tinha conquistado as assinaturas. Você vê aqui, ó, 6 da tarde, a matéria foi originalmente publicada. E ele foi de férias. Saiu de férias pro exterior, não estará aqui semana que vem, só volta depois da Páscoa. Mas depende de qualquer coisa, essa matéria, a parte mais relevante dela para mim é o aviso do Sóstenes Cavalcante. E na boa, eu meio que já tinha falado, mas vamos por esse caminho aqui. Eu acho que o PL vai seguir, porque eu entendo a pressa de muita gente, eu entendo principalmente a pressa do cidadão comum. Mas tem uma galera que tá vendendo a coisa de uma forma como se bastasse pautar. Pautou, já tá resolvido. Não, pautou, tá pautado. Em tese, você vai vencer na Câmara. Depois de vencer na Câmara, aí vai pro Senado. Depois, vai pra mão do Lula. Depois tem que derrubar o veto do Lula. E depois tem a batalha final, que eu não faço a ideia como é que vai ser, né? Que vai ser contra o Judiciário. Então não é só pautar. E eu não acho que depois de todo esse esforço, a turma ia chegar lá e só pautar do nada. Porque agora começa a pressão com o documento na mão. E aí o Sóstenes avisou então que ele vai apresentar esse requerimento de urgência na reunião de líderes no dia 24 de abril, aí após a Semana Santa. Aí tá lá, ó, tá aqui, tá o documento, ou seja, daqui a 14 dias. Como é que vai ser? E aí? Vai ou não vai pautar? Aí se o pessoal não quiser pautar, aí eu acho que aí a turma vai, não sei, subir o tom ou pensar algum tipo de medida. Porque suponham que terça-feira que vem, primeira sessão, vai lá e pauta. O cara fala, pô, tu conseguiu a votação, a assinatura no final da quinta. Eu nem tava aí. Assim, tu nem esperou eu voltar pra eu poder pautar, tu já pautou, tu agiu pelas minhas costas. Aí já vai fazer bico. Quando chegar no Senado, já vai chegar com aquela bola quadrada. Por mais que exista uma má vontade dessa galera, eu acho aí que o caminho que o Sóstenes está tomando para tentar construir um negócio um pouco mais coeso e a bola chegar menos quadrada no Senado, eu acho que o caminho do Sóstenes ele faz um pouco mais de sentido. Aí ontem, antes de conseguir a assinatura, né, era 2h12 da tarde, a Andréa saía ali meio que indignada, fazendo uma constatação de que Bolsonaro tem articulação política. É importante registrar, porque muita gente diz que Bolsonaro é antipolítica, antissistema. Ele é tanto da política que está fazendo essa articulação e tem uma base.
Se avançar, maior, inclusive do que a do presidente Lula. Bolsonaro não é antipolítica, nunca foi. Antissistema, sim. Você não precisa ser. Não é porque você é antipolítica, não é porque você é político que você não pode ser antissistema. Se é antissistema ou não, deveria ser uma coisa simples de entender. Eu não sei porque esses jornalistas ficam se fazendo, né, de idiotas. Mas é basicamente se colocar ao contrário a todo esse status quo definido pela Globo, definido pelo governo Lula, pela esquerda, pelo consórcio e pelo judiciário. Isso é ser antissistema. É estar contra a forma como as coisas acontecem e se desenrolam no Brasil. Simplesmente assim. E agora tá em números, né? 257 votos. Não é pouca coisa, viu, gente? Não é pouca coisa, viu? Não é pouca coisa mesmo. Aí, hoje, já de madrugada, 4 da manhã, assinaturas de mais de 100 deputados da base de Lula pela anistia gera indignação no Planalto. Integrantes do governo defendem que haja uma reação para mostrar essas legendas a insatisfação do governo. Com a postura adotada por boa parte de seus deputados, a resposta, porém, ainda está sendo analisada. Pronto, Lula vai perseguir e retaliar quem assinou. É uma maldade sem igual. Mas do Lula, realmente, eu só espero maldade. Chegou ao Lula a questão de perdão presidencial. A informação que eu tive foi que ele não quis entrar no assunto. Ou seja, jogar no colo do Lula dá perdão a qualquer um dos envolvidos no 8 de janeiro. O governo não está falando disso. E a fala da ministra é uma sinalização para dizer, olha, a redução de pena pode ser discutida e dentro do Congresso. Falando em relação à fase da Gleice. Era tão simples de resolver. O Lula ainda podia entrar para a história como o cara que deu indulto, que ele é bondoso e, por mim, de boa. Minha preocupação é a turma que está presa voltar para casa. Não tenho nenhum problema quem vai ser o pai da criança. Se o Lula quiser hoje, dia 11 de abril, assinar, ó, tá aí, voltem para casa, né? Eu sou o bonzinho, eu sou o pacificador, tá vendo como eu resolvo tudo? Vai lá, Lula, vai lá. Eu ainda dou parabéns. Eu ainda dou os parabéns. Eu não tenho nenhum problema com isso, o povo voltar para casa. Aqui já era ontem, né? 23h09 da noite, após o Sóstenes ter avisado, né, que eles tinham alcançado os 257 votos. Aí olha para isso daqui, ó. Para você entender porque eu não ligo para quem é o pai da criança, desde que o povo volte para casa hoje. Eu tava passando ontem, eu primeiro vi essa postagem da Thalita, depois eu vi uma postagem do Coronel Gerson, que ainda dói mais o coração. Essa da Thalita já incomoda muito. Mas ela tá falando de um caso isolado. De um caso único. Ele tá falando de uma pessoa em específico. Olha pra isso. Idoso, 70 anos de idade, e que é cuidador da própria mãe, que tem 92. Tá preso. 14 anos de cadeia. Esse cara quer dar um golpe de Estado? Um cara de 70 anos de idade com a mãe de 90. É esse cara que quer dar um golpe de Estado? O que custa o Lula? Dá um indulto aí, Lula. Dá um indulto aí. 70 anos de idade. Quer que o cara o quê? Morra dentro da prisão? Pô, aqui ficou fora de ordem, né? Aqui era sobre o Glauber Braga, pra estar lá no início. Eu volto nisso aqui depois. Aí o Coronel Gerson postou, né, diversos casos. Inclusive, o caso do Antônio Teodoro, que é esse aí de 70 anos, que tem a mãe de 92. Aqui é uma lista que foi feita pela ASFAV, que é a Associação dos Familiares e Vítimas de 8 de janeiro. Veja esses casos. O Antônio Teodoro está preso na cadeia pública de Maringá, 14 anos de cadeia. Débora Chaves Caiado está presa desde o dia de 6 de junho de 24, 43 anos, tem um filho de 8 anos com problemas de saúde. O Jorge Luiz, 59 anos, né, um jovem, hipertensão arterial grave, sopro cardíaco de grau 6, o que faz com que sua pressão não seja controlada por medicamentos. Enfim, tá na papuda. 16 anos de cadeia. Sérgio Amaral, 54 anos. Aquele senhor ali de cima, é ele que quer dar um golpe de Estado?
pancreatite, que evoluiu com necrose, infecção hospitalar, hérnia umbilical grande, anemia profunda, na papuda, 16 anos de cadeia. Joanita, 56 anos. Essa aqui não tá nem na papuda, nem na colmeia. Eu vou primeiro mostrar onde é que ela tá. Hospital Judiciário e Psiquiátrico de Barbacena. Será que ela tá bem? Será que ela tá bem? Será que ela realmente merece 16 anos de cadeia? 56 anos. Vulnerabilidade. Problemas psicológicos e neurológicos. Eu vou ler os problemas. Josilane, 43 anos. Mãe de filho de 9 anos e enfrenta um quadro clínico de depressão. Lucas Mateus, 30 anos. Tem uma doença neurológica. Tem um filho de 10. Juliana Gonçalves, 34. Mãe de 2 crianças. Davi, de 9, que sofre asma severa. Eva, de 7. No último dia 15, o ministro negou a prisão domiciliar sob argumento que ela não é imprescindível para cuidar dos filhos menores de 12 anos. Jamildo, 62 anos. Esse aí que vai dar um golpe de Estado. Idoso com várias comorbidades como hipertensão crônica. Na papuda. 14 anos de cadeia. Moisés, 63 anos. 16 anos de cadeia. Seu Nelson, 60. Idoso com comorbidades. Tem diabetes e pressão alta. É o Marco Afonso, 62 anos de idade. Esse tá com inflamação na próstata, hérnia na coluna. O Cleiton, de 41, tem psoríase grave, tendo em vista a gravidade do quadro, com barreira cutânea totalmente prejudicada e risco de infecção bacteriana secundária, sepse e óbito. É pai de 2 filhas, Clarice, de 8, Giovanna, de 5. Geicimara, 28 anos. Tá por causa de depressão profunda, problemas gástricos, anemia, perdeu mais de 10 quilos. Né? Super bem. E uma coisa que às vezes eu fiquei pensando há pouco, né? Eu acho que até... Eu aposto que tem algum estudo sobre isso. Quando você prende um bandido de verdade, eu acho que em algum momento da vida, ele pensou que ele podia ser preso, porque ele é bandido, sabe? Então ele não vai surtar lá dentro, porque ele sabe que ele fez alguma coisa de errada. Agora imagina uma pessoa dessa. Tá lá. Às vezes nem entrou, nem quebrou nada. Às vezes estava lá de passagem. Não sei se é o caso dessa menina. E você depara com sua vida. Você tem 28 anos, você descobre que você vai ser presa por 14. Sabe? Você não aceita a sua prisão. Não tem como a sua cabeça ficar bem. É diferente do cara que foi lá, roubou, tentou a sorte, né? Fazendo maldade com os outros. Aí você fala, era do pacote, né? Eu podia ficar solto, podia ser preso. E nesse caso aí? Então acho que mexe muito com a cabeça das pessoas. Mas não tem ninguém aí. Aí vem o Miguel, 73 anos. 73 anos. Meu Deus, é um jovem. É um jovem soldado. Carlos Rubens, 73 anos. E no último dia 28 de fevereiro, esse daí teve até a prisão domiciliar negada. Eu nem vou ler as vulnerabilidades, que eu já tô ficando com raiva já. Marco Alexandre, 55 anos. Esse aqui eu vou ler, ó. Ele desenvolveu problemas psiquiátricos, passando alguns meses na ala psiquiátrica. Tomando medicamento, né, um monte de coisa. Ainda tem uma filha de 1 ano, que não chegou a conhecer. Você entende isso? É o que eu tô falando. Pensa, você tem 55 anos. Você tem uma estimativa de vida diferente, você tem um filho de 1 ano. Você não chegou a conhecer. Não é o cara que sabia que podia ser preso ou até perder a vida pelo que tava fazendo. Resolveu roubar um banco, sabe? Fazer alguma maldade. Mas não pode se falar de anistia nesse país. Iete Santos, 55 anos. Perdeu 23 quilos. E era responsável pelo cuidado dos 2 pais. Um de 81, outro de 82. Dona Vildete, 74 anos. Essa daí a gente até comentou o caso dela, tá precisando de cadeira de roda, tá ficando sangue. Ana Flávia, 37. Então, mãe de criança de 7. Depressão alta e depressão. Sério, bicho. Aí tem que ficar aturando a imprensa e falar, porque esse projeto é pra ajudar Bolsonaro, sei que, olha, na boa, não tô nem aí, sabe? Resolve, eu só quero ver essa galera aí voltar pra casa, porque isso aqui é um absurdo que tá acontecendo nesse país.
É um absurdo. Falar que essa galera aí era uma organização criminosa, tentando abolir o Estado Democrático de Direito. Tá de brincadeira, pô. Tá de brincadeira com uma coisa dessa. Tá de brincadeira. Aí você vê aqui, ó. Marilis, o jornalismo profissional. A cabeleireira não é julgada por pichação de uma estátua. Ela é acusada de abolição do Estado Democrático, não importa que carregasse apenas um batom. Ela é acusada, mas uma acusação mirabolante. Ai, o Roger até diz, né? Sim, o que ainda é mais absurdo, né? Você comeu cocô. Aí vem a outra jornalista da Folha, a Tati Bernardi. Olha o nível das coisas. Você vive num país que a sua existência ela não é aceita, pelo menos pelos jornalistas. Então, eles se sentam ao meu lado, marido, esposa, filho de 15 anos, estão de verde e amarelo, voltam da Paulista, foram pedir anistia para o presidente mais asqueroso e criminoso da história desse país, pedem croissant de chocolate e me senti ofendida. Eles não merecem o doce preferido da minha filha. Olha o ódio gratuito. Porque pessoas foram numa padaria e pediram um croissant. Mas aí você vai, né? Vou até voltar. O que é a preocupação da esquerda? A decisão do Conselho de Ética no dia de hoje é vergonhosa. Ela abre graves precedentes para que fascistas que desrespeitam a democracia e tentam intimidar opositores possam entrar no Congresso Nacional para intimidar parlamentares. Espero sinceramente que a decisão seja revertida pela CCJ ou no plenário. Precedente. A turma que mais abriu precedente na história para perseguir todo mundo agora aí tá pagando de louco. Agora não tem uma palavra do Rodolfo em relação a essas pessoas. Aí, é o que eu tô falando. Sabe? Pautar na Câmara é só o início. É só o início. Por isso que se o Lula quiser dar um indulto hoje, eu já tô bem contente. Supremo pode barrar a anistia se o Congresso aprová-la. Inconstitucional. Mesmo que o Congresso aprove, o Supremo deverá dar a palavra final. Sob reserva, ministro da Corte, ouvidos pela coluna, acredito que o projeto pode ser inconstitucional. O ponto central, ponderam, é que os crimes cometidos não seriam passíveis de perdão. Vai vendo. É quase certo que o Supremo vai se debruçar sobre a anistia, se Câmara e Senado aprovarem, isso porque partidos de esquerda pretendem levar a questão ao Supremo, caso o governo sofra uma derrota no Legislativo. O ponto específico a ser analisado é se os crimes previstos na Lei número 14.197/2021 podem ou não ser anistiados, diz o artigo 5 da Constituição. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia, como, por exemplo, crime inafiançável e imprescritível, a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Aí qual é o ponto? Nessas condenações, está falando que essas pessoas participaram de um movimento como esse, né? Um movimento armado. O que é que vocês acham, hein? Isso aqui faz sentido? Aí você fica pensando, né? Às vezes fica parecendo que colocaram, né, que foi uma tentativa de fazer armada, né, exatamente para impedir que uma coisa dessa avance. Olha. Aí vem a Bela Megalhonte para trazer mais informações, né? A disposição do ministro de rever as penas. Ó, anistia não pode. E rever as penas? Pode rever as penas? Apesar da pressão sobre o Supremo, o ministro tem sinalizado claramente a seus colegas, não é qualquer tipo de aviso, ele está avisando claramente que resiste a reavaliar as condenações. A coluna conversou com 5 magistrados e apenas um disse ver espaço para a corte recalcular as penas. Só um de 5 que conversou. Os demais avaliam que não existe nada concreto para mudar o cenário colocado hoje e pontuam que você sabe quem não mostra disposição em rever as penas. O único ministro que relatou à coluna enxergar espaço para o Supremo rever
Diz que o caminho seria por meio de análises de embargos feitas individualmente, ou seja, a corte analisaria caso a caso os recursos apresentados pelos condenados e recalibraria as penas. Olha como é fácil de resolver, né? Caso a caso, tem que ver se realmente, às vezes tem um caso que deveria, na visão das pessoas da direita, que deveria, e aí vai ser confusão. A maioria dos magistrados, porém, não acredita que essa via prosperará. O presidente da Câmara, Hugo Mota, tem trabalhado para encontrar uma solução negociada com o Supremo Executivo na tentativa de amenizar as penas e conter o projeto de lei da anistia. Integrantes da corte avaliam, porém, que um acordo só avançaria com aval de vocês sabem quem, que hoje mostra resistência sobre o tema. Hugo Mota, que é algo impossível, Hugo Mota. Mendonça diverge e vota para absorver 17 réus do Rio de Janeiro. É um voto solitário, né? Tá 4-1, mas segue fazendo a parte dele. E o André Marcília diz, né? Mendonça acerta no voto. Se alguém depredou, o ilícito é depredação. Para o restante, que só se manifestou, absolvição. Não houve dolo, não houve intenção. E mesmo que houvesse, seria um crime impossível que não se pune. Essa é a técnica. O resto é política. Aí falem o que for. Eu sempre repito isso. Com todos os seus defeitos, quando você compara o Mendonça e até mesmo o Cássio com os outros 9, você vê que eles normalmente estão na contracorrente. Normalmente estão votando meio que diferente. A única coisa que dá para esperar do PT é isso daqui, né? Aí o PT se une com seu braço de jurídico, a mesma porcaria. O Prerrogativas e o PT é quase uma coisa só. Aí juntos querem fazer uma campanha para expor deputados por anistia. E tá, e daí? Enfim, né? Eles acham que eles vão constranger. Queremos expor o constrangimento os deputados que querem votar a urgência da anistia para um dos crimes mais graves que podem existir. Uau! Como é grave, né? Como é grave. Protestar, gritar fora Lula. É uma loucura o que está acontecendo. É uma loucura. O problema do Brasil no final do dia são pessoas ruins. São pessoas ruins. Porque pessoas boas, mesmo sem nenhum tipo de planejamento, a coisa avança. Mas no Brasil tem muita gente ruim. Sabe que a gente é ruim mesmo. Povo ruim. Malvado. Esse é o problema do Brasil. Gente malvada com poder na mão. Um assunto que a gente comentou uns dias atrás aí, mas só para trazer uma pontuação que eu não tinha visto, e aí eu vi que saiu na imprensa. O tal ensaio fotográfico ocorreu no dia do julgamento de Bolsonaro. É mole isso. Apenas uma curiosidade, né? Apenas como curiosidade. No dia do julgamento. E na segunda-feira aí, no dia após a manifestação, o cidadão lá falou que se Goebbels fosse vivo, tivesse acesso ao Twitter, os NZ teriam conquistado o mundo. Aí o Pedro Burgos comenta assim, né? Qualquer um pode fazer propaganda. A força do Goebbels era, mais que tudo, a capacidade de silenciar vozes dissidentes. Quando a sua visão de mundo é a única que pode ser espalhada, a qualidade dela é menos relevante. Elon Musk tem um combo de Goebbels. Ele acredita em teoria da conspiração, idiotas e perigosas, e controla os meios de difusão. E mesmo assim, você sabe quem é muito mais danoso ao debate público no Brasil, porque ele tem mais controle e desejo de usar esse controle sobre o que pode ser falado. E o Pedro Burgos não é bolsonarista, viu? Não é bolsonarista. Um pouco mais do PT, acho que aqui não surpreende ninguém, né? O PT pede que o órgão da AGU apure falas antidemocráticas de Bolsonaro. São duas falas. O Lindenberg acionou a PNDD para apurar as declarações de Bolsonaro contra o Estado Democrático de Direito. O deputado mira falas proferidas durante uma entrevista concedida no dia em que Bolsonaro virou réu e no ato do domingo. Segundo o parlamentar, Bolsonaro disseminou informação sobre o sistema eleitoral, atacou a honra de autoridades como Lula, Alckmin e ministro do Supremo,
mobilizou a população para pressionar o Congresso pela anistia, veja só, tem que ser preso, minimizou os atos antidemocráticos e insinuou a ocorrência de um golpe de Estado supostamente operado pelas instituições democráticas. Você está falando que quem tomou o golpe fui eu. O golpe de Estado foi dado contra mim. Olha que tem gente na esquerda, Lindenberg, que concorda com isso aqui, viu? O Ruizão tá falando isso. Que o verdadeiro golpe de Estado foi dado contra Bolsonaro. Aí fica um questionamento, né? Ontem tivemos uma movimentação, vocês podem ver, indígenas entram no gramado do Congresso e são recebidos pela Polícia Legislativa com morro de efeito moral. Será que vão tomar 17 anos de cadeia? Um claro atentado, né? Contra o Estado Democrático de Direito. 17 aí, pra começar, né? Mas óbvio que isso aqui não vai acontecer nada, porque eles são de esquerda. E quando você é lulista, quando você tá aí... Se você não é de direita, cara, nada vai pegar pra você. Aqui é no máximo um vandalismozinho de boa, um protesto que, enfim, saiu um pouco do controle, mas tá de boa. Tá de boa, ninguém vai dar um ai. Enfim, vamos avançar. No meio dessa confusão de Brasil, no meio de toda essa confusão que a gente tá vendo, você se pergunta, né? Tem como esse país dar certo? Óbvio que tem, gente. Sempre vai ter como o Brasil dar certo. Agora, a gente tem que melhorar um pouquinho, né? O meio de campo. Esse vídeo talvez vocês tenham visto já. Veja quem é o pastor Isidoro. É um deputado federal. Esse cara é deputado federal. Apenas 513 pessoas no país inteiro, de mais de 200 milhões, podem, assim, assumir um mandato. 513. É um negócio que é extremamente específico. Olha o que a população brasileira acabou por eleger. Mas eu quero dizer, senhor presidente, que o mundo inteiro está sobressaltado com o comportamento tirano e semelhante a líder de facções do senhor Donald Trump, como quem quer assaltar ou tomar o comércio dos seus possíveis concorrentes. Assim sendo, a Comissão de Relações Exteriores deste Congresso precisa imediatamente me enviar para os Estados Unidos da América, a fim de, junto ao Trump, e o orientando a acabar de vez com essa tentativa insana de tocar fogo no mundo inteiro. Não a Terceira Guerra Mundial. I am crazy made. Para concluir, deputado. Sou um doido, vindo da Bahia, e de Trump eu entendo. I am crazy made in Bahia. Sou um doido, vindo da Bahia e lutando pela paz mundial. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Pastor Isidoro. Vocês estão entendendo isso? O cara, ele quer que a Credem mande ele para os Estados Unidos para ele orientar e aconselhar o Trump. Que é um louco, é um tirano. Esse cara foi eleito, gente. Esse cara foi eleito. Esse é o Brasil. Esse é o Brasil profundo, o Brasil real. Esse cara foi eleito. Pra você ver como são as coisas no Brasil. A gente precisa de um pouco mais de seriedade. Como é que a gente quer ver uma mudança se um cargo que é tão disputado, sabe? Assim, deveriam ser 513 pessoas excepcionais. Tem um pastor Isidoro no meio. Aí você vê que esse tipo de coisa aqui também não choca a população. Vou começar por baixo, que é um pouco mais óbvio, né? André Surak diz que será candidato a deputada federal e pede sugestão de partidos aos seguidores. Uma pessoa que não faz ideia do partido. Ela já começa errada. Ela vai para o seguidor falar. Uma pessoa que o que ela faz hoje é conteúdo adulto. Uma pessoa que inclusive faz conteúdo adulto que fez com o filho filmando ela. Vocês acham isso minimamente normal? Imagina o teu menino lá. Informações que talvez você não sabe, mas isso aconteceu. Foi na internet. É o Brasil. E quer ser deputado federal. O Renato Cariani,
Menos mal. Empresário. Vai ser um cara mais à direita, tudo bem. Mas o que é que o Cariani também fez ao longo da sua história? Sabe, ele tá aí, né? O Cariani, pelo menos mal, realmente é um cara que construiu alguma coisa. Tem um legado aí. Tratando de coisas ligadas à saúde. Eu acho que ele realmente vai ter uma opinião sobre questões ligadas à saúde, mas do ponto que tá as coisas no Brasil hoje, eu acho que a gente precisa de um pouquinho a mais. E o Cariani, ele ganha o destaque que ele tá ganhando. E, inclusive, ele já conversou com o nosso grande amigo Ciro Nogueira. Capaz, saber agora se o Ciro Nogueira vai levar pra apresentar pro Dedé, né? Garanto é que se o Cariani tiver um bom dinheiro guardado, quiser depositar no BTG, aí o Ciro Nogueira leva lá pra abraçar o Dedé. Mas, cara, é surreal. O interesse real disso daqui é por quê? Porque o Cariani tem mais de 10 milhões de seguidores. Porque é um cara com muito engajamento, a gente vai colocar aqui no PP, vai eleger um monte de gente. Então não tem uma preocupação com o país real. Não é uma preocupação genuína com o país. É um projeto, assim, do poder pelo poder. Do espaço pelo espaço. A mesma coisa quando você vê isso daqui. Reação do chefe da sigla de prefeito TikToker à candidatura ao Planalto. Anunciada no dia da mentira, a pré-candidatura do prefeito de Sorocaba, o Rodrigo Manga, que é do Republicanos, ao passo do Planalto, foi vista como um teste por Marcos Pereira. Manga contou a vez na edição da semana passada que já havia recebido, há algumas semanas, um convite do PRTB, do Marçal, para disputar a presidência da República. Após reuniões com lideranças partidárias, ele afirma que negociou a candidatura com o Republicanos, sigla do aliado e governador de São Paulo, Tarcísio, que a única condição para desistir da disputa seria um cenário em que Bolsonaro, hoje inelegível, possa concorrer ao Planalto. Então, assim, se Bolsonaro não puder indicar quem quer que seja, ele continua. Porque ele só desiste se for o Bolsonaro. Então, assim, não tem nenhum tipo de hierarquia. Não existe hierarquia. Ele é o independentão. Ele não fala nem com o presidente do partido dele. Ele é homem do povo. Sabe? É um negócio assim que é surreal. Surreal. Inclusive, você vê, né? Ontem, o Manga aí foi alvo de uma busca e apreensão. Teve uma baita operação da Polícia Federal em Sorocaba. Eu não vou ficar jogando pedra, não. Agora, essa notícia aí que saiu hoje de madrugada é bem estranha, viu? Bem estranha mesmo. Alvo da Polícia Federal, prefeito TikTok diz que cunhada é missionária e R$863 mil em espécie apreendido em carros foram declarados. Então, tá de boa, gente. Tá de boa. Olha, esse dinheiro em espécie ele foi declarado. Quantia foi encontrada em veículo no estacionamento de igreja. É um lugar realmente seguro para você deixar R$860 mil dentro de um carro no estacionamento. Mas foi declarado, né? Mas ele quer ser presidente da República. Aí tu vê, ó. O presidente do PRTB disse que a operação da PF na Casa de Manga é perseguição política. O Avalanche, um cara empipinado, assim, da letra A, letra Z, presidente do partido do Marçal, não abre a boca pra falar de nada que acontece no Brasil, né? Ele que tá falando de perseguição política. Cadê o PRTB? Cadê o Marçal? Cadê até o Manga, rapaz? Cadê essa turma toda aí pra falar do que tá acontecendo? Todo dia sai uma notícia. Todo santo dia sai uma notícia. Todo santo dia. Pega um caso aí, sei lá, do Felipe Martins, dá algumas opiniões aí. Não. Agora, pra ajudar o amigo, mas são os primeiros a se mover. Como é que você vai resolver o país dessa forma? Como que você resolve o país dessa forma? Não basta, gente. Esse daqui é o grande problema do antipetismo. O antipetismo abre espaço para todo tipo de maluco. O antipetismo não vai levar o Brasil para lugar nenhum. O antipetismo só vai tirar o Lula do poder. Acabou. Não vai levar o país para lugar nenhum. Para levar o Brasil para algum lugar, tem que ter algo além do antipetismo. Aí, vamos vir para a direita. O núcleo do Bolsonaro. O que é que você está vendo ali? Projetos individuais. Diversos projetos individuais. Lá, né, as movimentações intergalácticas. Aí vamos ver o entorno de Bolsonaro. PL dá pontapé em turnê com Bolsonaro, de olho no eleitorado de Lula no Nordeste. Vê só. A manchete tá falando assim que o Bolsonaro específico, não. Fulano então específico, não. A manchete já tá falando, ó,
vamos olhar o eleitor do Lula. Porque é um projeto o eleitor do Lula, ele vota para deputado estadual, ele vota para deputado federal, ele vota para Senado, ele vota para governo, ele vota para presidente da República. Olhando o eleitor, a cabeça do eleitor. O pontapé será no Rio Grande do Norte, terra do Rogério Marinho, que é o idealizador da iniciativa. Rota 22, o nome desse projeto. Aí você vê, o Rogério Marinho, ele pode ter com algum tipo de interesse óbvio, mas ele tá fazendo para ele se lançar, ele aparecer, ele ser o bambambam. Não. Vamos fazer um negócio organizado. Vamos fazer aqui um movimento para pegar pessoas, falar com o eleitor, no estado inteiro. Vamos começar a partir de agora. Vamos organizar alguma coisa real mesmo, organizada. A tática do PL para conquistar a preferência de quem votou em Lula passa por apresentar às populações locais, né, obras iniciadas ou entregues pela gestão Bolsonaro. Os bolsonaristas querem usar o Rio Grande do Norte como um projeto piloto, começa aqui, mais organizado, e está começando aqui por quê? Porque é um estado que realmente está mais organizado. Porque o Rogério Marinho, talvez por ter um pouco mais de experiência, ter uma vivência na política, é um cara mais organizado que vai montando bases. Eu espero que os deputados do PL ao redor do país, em especial que já estão no segundo mandato, né, façam algo similar. E replicar a turnê em outros 6 estados, 3 no Nordeste e 3 em outras regiões do país. Em cada território, o partido deve elaborar um relatório com diagnósticos locais para eventual construção de programas de governo nas eleições do próximo ano. Manga só pensa nele mesmo, os Marsalete só pensam no seu próprio poder, Cariani idem, André Surak idem, Pastor Isidoro é um louco. Aí você olha aqui, estão preocupados em falar com o eleitor, tirar o eleitor da esquerda, estão preocupados em ver um diagnóstico da situação local. Cara, vamos planejar, porque não é só o voto do cara, vamos montar um programa de governo para quando a gente voltar, a gente saber o que fazer nessa região. Vamos aproveitar para a gente montar um plano de ação para melhorar a vida dessas pessoas. Você consegue ver a diferença? A ideia do PL com a turnê é aproveitar o contato com o povo, com a população, tanto para montar canais de comunicação via aplicativo de mensagem, falar com o povo, ouvir, manter um diálogo, acessá-los, com o objetivo de capilarizar o conteúdo para Bolsonaro, quanto para identificar potenciais candidaturas. Então não é uma vez assim, não, é o meu, que eu vou ser o candidato, eu tô pensando em mim. Já tá pensando na questão dos outros. Potenciais candidatos na região. Você vê como é diferente a coisa? É difícil de entender. Quem tá tentando resolver alguma coisa e que é um vagabundo de um oportunista. Tô falando que o Cariani é um vagabundo, não. Eu gosto do Cariani. Desse eu gosto. Mas porque me dá raiva isso, pô. Política tem que ser um negócio sério, não é firula, não. Não basta ser antipetista, não basta ficar de tititi, eu sou democratazinho. Meu irmão, já deu. Vai ter que passar mais quantos anos? A coisa começar a tomar um certo, sabe, destino, direcionamento, o pessoal aí dá uma profissionalizada, quem tá na máquina, principalmente quem já tá na máquina, parar aí essa temporada de vídeos, começar, mano, trabalho, mão na massa, coisa aí que vocês podem fazer que o povão não pode, porque quem tem o mandato é vocês. Aí, sem querer gerar muita treta, mas já gerando. Em Brasília, estão monitorando para saber qual será o movimento que Tarcísio vai fazer se ele for candidato da direita à presidência da República. Porque ele hoje está no Republicanos e tem uma conversa no entorno de Jair Bolsonaro para filiá-lo ao PL. Conversando com gente do PL, eles diziam, se isso acontecer, acaba jogando os republicanos no colo de Lula. Isso aí diz André Sadi. Aí o Valdo Cruz complementa. Conversando com líderes do PP, eles falaram o seguinte: se Bolsonaro decidir lançar o Eduardo como candidato, nós não estamos juntos nessa aventura. Eduardo Bolsonaro, não. Não temos confiança nenhuma no Eduardo, nem na Michele. Temos confiança no Tarcísio. Se ele for o candidato ungido pelo Bolsonaro, a gente vai estar junto. Se for alguém da família, a gente prefere outra composição. Eu não consigo entender isso. Sabe, o que é que o Tarcísio tem que o Eduardo não tem? Eu não tenho nada contra o Tarcísio, de coração.
Mas, sabe aquela coisa? Se a Globo tá de um lado, todo do outro, eu aplico isso aí também pro Centrão. Sobre o seu Ciro Nogueira, eu nem coloquei aqui em vídeo. Deixa eu ver aqui se eu acho. Deixa eu ver aqui se eu acho o negócio. Pera aí. Quem foi que me mandou? Ah, achei, já achei. Ó. Teve a reunião do Esfera Brasil esses dias. Aí tava lá o seu Ciro Nogueira. Olha aqui, ó. Precisamos de um presidente que tenha diálogo com o judiciário, com o empresariado, com a mídia, com o Congresso, para implementar as medidas que o Brasil precisa. Não temos como encarar o custo deste país. Mas assim, como assim as medidas que o país precisa? Quem que diz o que é que precisa? Quem é o grande demiurgo, Deus, né? O anjo caído aí, que é tão iluminado que sabe o que realmente o Brasil precisa? Quem é o dono da verdade? O presidente? Você não tem congresso não pra apresentar? Tu não é senador, Ciro Nogueira? Tu não podia apresentar? Apresenta aí, cara. Apresente aí as medidas que o Brasil precisa. Coloca aí pra de ler, pô. O Centrão, vocês já não mandam? Vocês têm as duas casas. Você apresenta o Columbre de pauta. Você pede lá pros seus amigos do PP, na Câmara, apresentar. Hugo Mota pauta, não é até seu garoto. Não precisa de um presidente para apresentar. Vocês vêm para apresentar. Vocês são parlamentares. Então, um presidente que tenha diálogo com o judiciário. Mas por que a gente não pode ter um país que o judiciário respeita o executivo? Respeita a vontade da urna. Para com essa posição contra-majoritária. Porque o judiciário... Não existe diálogo. Existe imposição. Vamos parar de minha conversa. Vamos parar com esse papo furado. Não me diz que tem alguém aí nesse bando de bilionário aí que participa do Grupo Esfera que acredita numa porcaria dessa. Aí depois vem o diálogo com o empresariado. Eu quero que o empresariado se lasque. Eu não tô falando do empresário que tem aí um comérciozinho, um cara que ganha, sei lá, às vezes 100, 200 mil por mês. Porque o empresário que o Ciro Nogueira tá falando aqui é banqueiro da Faria Lima. Banqueiro da Faria Lima que se lasque. Eu não tô nem aí pra vocês. Olha o que o cara, o Trump falou. Uma banana pra Wall Street. Tô preocupado aqui com a voz da Main Street. O cara tá com os dois pés no acelerador, modo turbo, pra tentar emplacar o seu candidato pra avançar com as reformas que os bancos querem. Tá claro e cristalino o que tá acontecendo. Aí, vê só, um complemento, né? José Disseu, no início do mês, dia 1º de abril, andou falando umas coisas. Eu até queria esse vídeo completo do Disseu. Eu não achei ainda, até pra gente momento, mas também não fui muito a fundo, não. Eu queria ver o complemento da fala dele. Lembrando que o Disseu disse que o PT tem que se unir à direita para destruir, né, e derrotar a extrema-direita. A extrema-direita. Ou seja, o que Disseu chama de direita é o PSDB. É a Faria Lima. É o Kassab. O que na cabeça de vocês não é de direita, né? Então, aprende a raciocinar um pouquinho. Vamos aqui ouvir o Disseu. Bolsonaro vai responder pelos crimes que cometeu. A direita não o quer como candidato. Não o quer como candidato. E vai ameaçá-lo com a prisão sem indulto se ele continuar fazendo o que ele quer fazer. O candidato dela se chama Tarcísio Freitas, governador de São Paulo. E a elite de São Paulo, já vou terminar, viu? A elite de São Paulo já o abraçou, porque ele está prometendo algo. Aí o final não tem, né? O que ele estaria prometendo? A direita não quer Bolsonaro. Que direita que ele está falando? Chama de globalista, chama do que tu quiser. Aí, o Dona Solote fez aqui uma postagem, né, para falar que tá faltando alguém no lead de 2025 que vai ser em Nova York. Alguém resolveu não ir no lead de Nova York. Mas para além disso, quando se fala de direita é isso aqui tudo, sabe? Não tem nada a ver o Tarcísio, especificamente o Tarcísio. Você vê. A direita que o Disseu gosta e que o Disseu... A direita que não quer Bolsonaro, que o Disseu se refere, ela tá toda aqui nesse evento. Tá toda aqui, rapaz. Você vê, ó. O Temer vai estar lá. O Alcolumbre vai estar lá. O Hugo Mota vai estar lá. O Lira vai estar lá. Vital do Rego, Gonê, o Dormir vai estar lá. Aí você vem, né? Quem vai estar lá? De termo de governador. Tarcísio. Cláudio Castro. Ratinho Júnior. Helder Barbalho. Fonteles, que é do Piauí. Banês. Gladson do Acre. Jorginho Melo de Santa Catarina.
Caiado, de Goiás. Mauro Mendes, Fátima Bezerra, Eduardo Leite, Raquel Lira, Renato Casagrande, Arnaldo Jardim, deixa eu ver se é o governador. Mandaram, o Zema não foi, mas mandou representante. Matheus Simões. Você vê. Não tenho nada contra Jorge Romero, não tenho nada contra isso aqui. Mas você vê alguém assim, o que se tem como bolsonarismo, sabe? A extrema-direita brasileira. Você vê alguém aqui com esse perfil? Entre essa galera? Tem a galera que é de direita. O Jorge Romero de direita, você é de direita. Cola aí, pô, tá defendendo anistia afinco. Mas eu acho que vocês conseguem entender, sabe? Qualquer um desses que... Se a disputa for de qualquer um desses contra o Lula, eu vou apoiar qualquer um desses. Eu vou apoiar qualquer um desses se for esse cara contra o Lula. Mas você consegue entender que nenhum tem um perfil meio Bolsonaro de ser? O perfil, sei lá, do antissistema, do antipolítica, que a Andressa ali tava reclamando. Você consegue perceber, cara, ninguém... Não tem ninguém radical no lead. Ninguém radical ganha espaço no lead. Aí tá Nelson Trade, Soraya, Lobato, Aguinaldo Ribeiro, que foi o relator da reforma tributária, o grande Arnaldo Jardim, que manda e desmanda aí na FPA, os lobistas do agronegócio brasileiro. Ó o Paulo Gala, o economista-chefe do Banco Master, tá lá também. Sabe, rapaz, não tem condição com a dessa, gente. Não tem, pô. Não tem. Enquanto eu puder, enquanto tiver aberto, eu quero o Bolsonaro candidato. Quero o Jair candidato. Se não for o Jair, por mim vai o Eduardo. Se o Centrão não quer, eu quero. Que não dá, bicho. No final do dia, você consegue ver esses eventos muito democráticos, né? Não dá. Não, sabe? Não encaixa. Não encaixa. Eu quero um candidato que não consegue participar de um evento desse. Eu quero um candidato não é bem-vindo no evento desse. Eu quero um candidato que não é bem-vindo no evento desse. Eu quero um candidato que não tem diálogo com o empresariado que Ciro Nogueira serve. Eu quero um candidato que, sabe, não dialoga... Não, pode conversar até com Paulo Gala, mas não acha normal Paulo Gala, economista-chefe do Banco Master, no meio de tudo que está acontecendo. E o curioso que coloca ele aqui como professor da FGV, né? Devia colocar como economista-chefe do Banco Master. Ai. Tanto que, ó, presidente do BID, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento. E foi presidente do Banco Central, né, de 16 a 19. Então, dá destaque, né? Então, acho que aqui deveria colocar Paulo Gala, economista-chefe do Banco Master. Ai, viu? João Dória. O João Dória é demais, ó. Eu tô igual esse cara aqui, ó. Esse cara aqui não é de direita não, viu? Ele é todo Ciro Gomes. Hoje em dia, pra mim é óbvio. Governabilidade é sinônimo de não fazer porcaria nenhuma. Governo bom pro sistema atual, só arrumando graves polêmicas com o status quo do Congresso e do sistema financeiro. Antes um governo instável de trabalho que estável de entrega derrotada. É o governo Bolsonaro, governo instável com entrega. Muita obra aí foi entregue, muita coisa aconteceu, muito marco foi aprovado, muita desburocratização, redução de imposto, instabilidade. É assim que é bom. É assim que é bom. Ele tá fazendo campanha pra Bolsonaro e nem percebe. Não dá, bicho. Não dá, não. Não dá, gente. Não dá. Aí pensa aqui. Com o pastor Isidoro, o congresso do pastor Isidoro, a turma do MBL joga pra torcida na pura irresponsabilidade só pra ganhar espaço na imprensa. Quer propor uma nova constituinte. O problema não é a Constituição. O problema é quem tá na máquina. Pessoas boas não fariam o que tá só porque a lei é ruim. O problema com a lei boa com gente ruim é pior do que lei horrível com gente boa. Tem que melhorar o nível dos parlamentares, do pessoal que tá na máquina. Tem que fazer esse trabalho de conscientização. Quem é que tá fazendo o trabalho de conscientização? Quem que vai rodar? Quem que vai lá no Nordeste? A turma lá, dia da eleição, né?
Eita, daqui a pouco chega os votos do Nordeste. Lá vai os petistas. Agora, quem lá no Nordeste? Montar base, rodar. Mas, na boa, eu acho que a questão do Nordeste é uma região que tá com tantos problemas que, na boa mesmo, eu acho que todo deputado que tem o dom de falar, o dom da retórica, ele tinha a obrigação de rodar o Nordeste durante o ano. E rodar ele indo. Não é naquelas rodagens que ele cobra, que o pessoal arrume um hotel bom, cobra às vezes um cacauzinho aqui, uma coisa lá, que tem deputado que cobra, viu, gente? Tem um deputado aí que cobra uma espécie de luva pra falar com a população aí ao redor do Brasil, né? Em nome de salvar o Estado Democrático de Direito. São as coisas que acontecem que eu fico assim olhando, tem que pagar a equipe, tem equipe, né, também que tem que ir junto. Sei lá, velho. Porque às vezes tá difícil, né? É a inflação no Brasil, e aí o deputado tem que cobrar um dinheirinho a mais, né? Eu fico vendo assim umas coisas, né, nos parlamentares que eu falo, irmão, vocês realmente estão aí pra resolver o Brasil ou vocês estão pra dar uma boletada, vender uns cursozinhos, fazer umas coisinhas aqui e acolá? Eu vou ler isso aqui hoje. No último dia de março, Carlos Alberto de Franco postou um texto lá no Estadão falando o seguinte: radicalização versus projeto nacional. Em recente artigo publicado no Estadão, ele cita o Temer. Temer disse com razão que o povo está cansado da radicalização. Quer a discussão de ideias, quer saber o que o candidato pensa sobre o país e o mundo. Quer projeto de poder, quer programa, quer poder dizer por meio do voto se concorda ou não com o projeto político oferecido. No fundo, quer respeito pela cidadania. Temer captou a demanda da sociedade. O Brasil está preso a um círculo vicioso de radicalização que tem pouco a ver com ideias, programas ou projetos de longo prazo. Mais do que nunca, precisamos de estadistas que pensem grande, que projetem o Brasil do futuro, e não políticos de ocasião que se alimentam da discórdia e da divisão. Ao invés de projetos e programas de longo prazo, o que se vê é a construção de narrativas populistas baseadas no medo, da indignação seletiva. Isso gera um círculo vicioso no qual os extremos se retroalimentam, impedindo qualquer possibilidade de consenso mínimo em torno de pausas estruturais. O Brasil precisa urgentemente de uma agenda de país, de um planejamento sólido que vá além do calendário eleitoral. Investimentos em educação, ciência e tecnologia, infraestrutura, segurança pública, desenvolvimento sustentável da Amazônia. Isso tudo deve ser tratado como políticas de Estado, né? Tá aí falando do dia. Precisa de um país de país. O que se observa na prática é uma política pautada pelo espetáculo, pela superficialidade. A ascensão das redes sociais exacerbou esse fenômeno, transformando o debate público numa arena de likes, memes, frases de efeito, em que o radicalismo rende mais engajamento do que a argumentação séria. Mais preocupante ainda é o fato que essa radicalização não se restringe ao campo político. Ela se infiltra nas famílias, nas amizades, nos ambientes de trabalho, nas universidades, criando muros onde deveriam existir pontes. O Brasil se fragmenta em bolhas de pensamento homogêneo, em que a discordância é tratada como traição e o debate é reduzido a um jogo de soma zero. Isso enfraquece o tecido social e mina a possibilidade de construção de consensos mínimos para o progresso do país. Isso aqui acho que vai na linha do que a gente vem falando há um bom tempo, né? Precisa de um pai de país. Óbvio que um texto, por ser do consórcio, vem, a radicalização. Como não radicalizar? Você vai na padaria e o jornalista não quer aceitar sua existência e está revoltado porque você pediu, na padaria você vai pagar o mesmo doce que a filha dela gosta. Onde jornalistas acham normal uma mulher que com batom escreveu perdeu o mané, pega 14 anos de cadeia. Porque ela no problema dela não é que ela escreveu, ela pichou de batom, é que ela tem todo um golpe de Estado. Como é que não vai ter radicalização num país onde, de um lado, a população quer que a polícia haja de forma firme contra os bandidos, do outro lado é vítima da sociedade? Então é meio complicado, né? Falta dessa tal radicalização quando vem com o consórcio. Mas não está de todo errado quando ele diz que ainda carece um debate público, um debate mais sério, em torno de questões um pouco mais perenes, mais longas, com algumas soluções, não só pautada pelo meme, pelo like, né, pela questão do dia. Você vê que a gente comenta, teve lá o caso do Laber Braga, vamos falar aqui do jornalismo rápido, mas vamos aqui focar em alguns assuntos um pouco mais densos, mais complexos do dia a dia. E a gente tenta colocar, né, dia sim, dia também,
dia sim, dia também, nas nossas limitações, mas estamos aí. E não digo porque, gente, muita coisa do que eu trago aqui, você vê, eu pego postagem de pessoas que estão comentando sobre assuntos nas redes sociais. Você vê que existe. Você vê que o povo aí, pô, muita gente aí comenta de assuntos bem interessantes. E muitas vezes a classe política, né, deixa essas coisas de lado. A classe política, cara, não sei às vezes o que passa na cabeça deles. Eles podiam dar uma mãozinha, né? Eles mesmo podiam se ajudar, dar vazão a algumas coisas às vezes mais interessantes. Mas tu vê, eu vou falar com base em tempos e tempos de história, né? Todo dia eu produzo. Todo dia tem algum vídeo. Todo dia tem algum vídeo. Tem o Atlas. O maior registro da história do Brasil, assim, porque ele é proposto, nunca ninguém resolveu fazer algo similar. Escrever a história dos eventos políticos do Brasil mês a mês. Ninguém jamais tentou fazer isso. Ninguém jamais tentou. Com a riqueza de detalhe. Ninguém jamais tentou fazer isso igual. Ao longo desses anos. Quando eu paro e penso assim, qual tipo de apoio que eu já ganhei assim de um empurrãozinho? Eu falo assim, não, velho, a classe política tá ali, ó. Seja um RT, um compartilhamento do vídeo. Cara, é o Carlos Bolsonaro e o próprio Bolsonaro. Vez outro Eduardo também, o Flávio. Gil Diniz. Mário Frias. Só. Eu não tô falando assim que... Não, é porque eu tô falando assim, é porque, rapaz, acho que tem tanta coisinha, às vezes, relevante que eu tô comentando, que foge um pouco do assunto do dia, mas que tem relevância pro país. Não ganha atenção nenhuma. Eu falei, às vezes, outra coisa mais. Quem mais me dá um pouco de moral para assuntos que não são tão triviais, além do Carlos Bolsonaro, é o próprio Jair. Você vê, não, o cara tem tempo, às vezes, para postar uma coisa. Agora, se eu fizer um vídeo falando bem do deputado, que ele é lindo, maravilhoso, cheiroso, etc, tudo mais, ele corta, mete logo aquela marca d'água linda do meu lado. Olha lá, eu estou sendo elogiado. É porque você vê, quando fico fazendo entrevista, chamando para bater papo. É que eu tô dando um exemplo, porque quando você pega também as redes sociais, não é que isso seja só aplicado a mim, não. Você pega como todas. Às vezes tem várias pessoas aí produzindo alguma coisa útil, e aí, ao invés de tentar fortalecer a própria comunicação da direita, né? Assim, não, cara, vamos aqui dar uma mão para quem tá fazendo aqui jornalismo pela direita ganhar mais destaque, ganhar um pouco mais de alcance, falar para mais pessoas. Não, o cara vai lá, o cara bota só a notícia com a marca d'água, vai lá e fica por aí. Então, eu tô de boa, não fico... Tu vê me lamentando sobre isso? Tu vê eu cobrando isso daí? Eu tô falando assim mais como um diagnóstico, né? Como uma causa de um efeito maior. É o cenário das coisas no Brasil. É o cenário das coisas do Brasil. Eu não tenho nada a reclamar. Eu consigo falar, graças a Deus, para mais pessoas do que eu jamais sonhei em minha vida. Eu não conto da minha vida. Eu ia pensar que eu estou aqui fazendo o que eu tô fazendo hoje, falando com a quantidade de gente que eu falo, quase que diariamente. Eu pensar que eu, sei lá, ganhar um prêmio aberto na vida, então não tô reclamando. Eu tô falando, gente, que tem tanta coisa às vezes que podia ser feita, sabe? Que eu acho que seria bom pra direita como um todo, sabe? Ganhar espaço, sabe? Crescer, mudar o tipo, às vezes, de atuação, cair pra dentro de um projeto mais coeso, mais organizado, sabe? Até pra dar argumentos pra militância, do que falar, do que fulano, ciclano, beltrano, anda fazendo, deixando de fazer. E a gente repete aquela mesma coisa, aí vai chegar na eleição de 26. Aí, por não ter algo assim um pouco mais coeso, deixa o campo muito aberto para qualquer pessoa que se coloque como antipetista colar junto. É antipetista, pá, cola junto. Aí elege, aí vem aquela renca que a gente vai botar a mão na cabeça. A gente já sabe que a gente vai se decepcionar. A galera que tem um pouco mais de tato, acompanha um pouco mais, já sabe que vai se decepcionar com determinadas pessoas, mas vai parte do pacote, né? Então é isso, já é esperado e vida que segue. Enfim, vamos ver aí, né? O que o futuro nos aguarda. Vou mandar os vídeos que eu dei pra ele lá no Telegram, como eu sempre mando. Se gosta do meu trabalhinho, quiser dar um pouco mais, posta no meu canal, né? Tem um botão de valeu, tem um peito na inscrição e tem um Atlas brasileiro. Lembra de compartilhar o vídeo, voltar amanhã. E fica com aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!